Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Nosso programa faz parte de um curso dedicado ao estudo de toda a Bíblia, através do qual já chegamos até a carta de Paulo aos Filipenses. Nos últimos programas fizemos um estudo panorâmico e introdutório desta carta, e a minha oração é que você tenha sido despertado para estudá-la em profundidade. No último programa, também vimos que Paulo estava ensinando aos Filipenses a mesma coisa que ensinou aos Efésios, o conceito de viver em Cristo. Alguém já disse que quando queremos transmitir uma ideia, devemos associá-la a alguém. Foi isso que Paulo fez na sua carta aos Filipenses. Ele associou o conceito de viver em Cristo a várias pessoas. Ele escreveu: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É assim que se inicia o segundo capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Como já dissemos, o tema desta carta é viver em Cristo. A carta de Paulo aos Filipenses, além de ensinar a viver em Cristo, serve como exemplo do viver em Cristo. Quando lemos a carta de Paulo aos Filipenses, é como se estivéssemos lendo um trecho de uma carta de amor, na qual percebemos o conceito de comunhão ou koinonia, os laços de amor que existiam entre Paulo e a igreja de Filipos. Um dos elos mais fortes desta comunhão é o fato de Paulo ter sido o melhor missionário que a igreja já tinha tido. Paulo tinha uma forte obsessão por levar a palavra de Deus, de pregar o evangelho de Cristo e plantar igrejas por todo o mundo não judeu, o mundo gentil. A igreja de Filipos ajudou Paulo a atingir esse objetivo. Paulo relata que os crentes de Filipos eram seus companheiros de ministério. Por isso os filipenses estavam no coração de Paulo e por isso ele os amava tanto. Paulo escreveu esta carta de agradecimento porque esta igreja o tinha ajudado e ministrado para ele enquanto ele estava na prisão. Essa carta de amor pode ser resumida capítulo por capítulo com os seguintes títulos. Capítulo 1, a paixão e a filosofia para viver em Cristo. O capítulo 2 é mais prático porque mostra os padrões para viver em Cristo. O capítulo 3 apresenta o prêmio para viver em Cristo, que representa o chamado de Deus em Cristo ou a vontade de Deus para a nossa vida em Cristo. E por último, o capítulo 4, a receita para viver em Cristo, o que na verdade é uma receita para viver na paz. Paulo nos apresenta alguns exemplos práticos. Primeiro, ele fala sobre os padrões gerais para viver em Cristo. Em sua carta, Paulo fala aos Filipenses que há 3 coisas que passam a fazer parte do relacionamento de quem vive o padrão da vida em Cristo: humildade, amor e igualdade. Quando Paulo fala aos Filipenses para que considerem os outros superiores, ele está se referindo a algo muito próximo à humildade. Ele está ensinando o amor. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos, ele escreve. Quando você entra numa sala cheia de gente, você considera todos ali melhores do que você? Se você for humilde, acho que você vai achar que todo mundo é melhor do que você. Paulo não se referiu à timidez ou a baixa estima ou a baixa autoestima, né? Não, a humildade vai além. A pessoa que tem amor aplica a regra de ouro. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entretanto, Paulo expressa essa regra de ouro dizendo: considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Todos nós temos nossas necessidades, todos nós passamos por pressões e problemas. Você coloca os seus problemas e pressões em primeiro lugar? Ou você pensa primeiro na pressão e nos problemas dos outros antes de pensar nos seus? Se você tiver este pensamento humilde, pensará primeiro no bem-estar do outro. E se você tiver amor, estará mais preocupado com o bem-estar dos outros do que com o seu próprio bem-estar. Também é importante pensar com igualdade. Paulo nos diz que devemos agir como se tivéssemos uma só mente e espírito. A grande verdade espiritual é que de fato temos uma mente e um espírito entre nós,
Mas a chave para viver como uma somente é ser humilde e ter amor. Os discípulos de Cristo têm conflitos e birras dentro da igreja. No capítulo 4, Paulo escreveu: "O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor." Aparentemente, essas duas mulheres estavam tendo uma rixa. Talvez as duas quisessem usar a mesma sala para seus departamentos. Uma queria para fazer o ensaio do coral e a outra as reuniões de oração de mulheres. Os discípulos de Cristo de vez em quando têm seus desentendimentos e discussões. E geralmente lá no fundo delas encontramos o orgulho ou o egoísmo de alguém. Por isso, quando Paulo apresenta os padrões do viver em Cristo, ele diz que devemos ser humildes, ter amor e ter um sentimento de igualdade para lidar com conflitos na igreja. Quando Paulo apresentou estas verdades, ele deu alguns nomes como exemplos. É muito importante dar exemplos. Um exemplo fala mais do que 1000 palavras. Na carta aos Filipenses encontramos o ensino e os exemplos. O primeiro exemplo é Cristo. Paulo escreveu: "Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai." Foi Jesus quem ensinou isso sobre o seu reino. A única maneira de subir é descendo. A única maneira de realmente ser exaltado é sendo humilhado. E Jesus foi o maior exemplo disso. Paulo diz que Jesus era igual a Deus, mas desceu do céu para a cruz. Ele estava na forma de Deus, mas ignorou essa posição. Dedicamos muito do nosso tempo e energia tentando chegar a uma posição e ter boa reputação. Jesus fez o processo inverso e considerou-se um sem reputação. Ele deu passos para baixo. Se você realmente entender quem Jesus é, compreenderá que ele fez mais do que se tornar um homem. Ele se tornou o escravo dos homens, o servo dos homens. Fazendo isso, ele se humilhou e se tornou obediente até a morte. Ele foi obediente ao Pai até a morte. E sua morte não foi uma morte comum, mas a morte de um criminoso. Ele foi pregado sobre uma cruz de madeira e morreu de maneira vergonhosa. Ele morreu pelos pecados do mundo. Jesus deu 7 passos para baixo, e por isso Deus, o Pai, foi exaltado, e o exaltou de 7 maneiras. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Tudo que há no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, porque isso glorificará a Deus. Quando Cristo desceu esses 7 degraus, Deus pôde levá-lo 7 degraus acima. Paulo dá esse exemplo de ser humilde e de ter amor. Assim como Cristo se humilhou e amou, nós devemos fazer o mesmo. Devemos nos reputar como sem honra. Devemos considerar os outros melhores do que nós. Não podemos ter o nosso eu no centro de nossas vidas, mas sim Cristo e o amor. Em outras palavras, devemos seguir o exemplo de Jesus para que nossas vidas sejam um exemplo de viver em Cristo para outros. No capítulo 2, Paulo também apresenta o padrão da sua própria vida. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo vivia aquilo que ensinava e pregava, e ensinava que o seguidor de Jesus deve ser humilde, deve ter amor e considerar o outro melhor do que a si mesmo. O seguidor de Cristo deve seguir o exemplo de Cristo. Ele também se colocou como exemplo quando disse: mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta. Paulo tinha sido um rabino e estava se referindo às ofertas derramadas que os sacerdotes faziam no altar. Ele disse que se alguém quiser saber o que significa viver em Cristo, deve seguir o seu exemplo, porque pela graça de Deus, ele estava vivendo em Cristo. Ainda no capítulo 2, Paulo também deu o exemplo de Timóteo. Ele escreveu: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente,
para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Aparentemente todos os outros estavam envolvidos com seus próprios interesses e não se importavam muito com os interesses de Jesus Cristo, mas como Timóteo, as coisas eram diferentes. Para ele as coisas eram diferentes. Ele tinha a paixão e a filosofia de viver em Cristo. Timóteo era o único que Paulo tinha para enviar aos filipenses que tinha interesse sincero por eles. Timóteo era realmente movido pelo amor e era humilde. O centro de sua vida não era ocupado pelo seu próprio eu. Ele tinha trabalhado com Paulo como um filho trabalha com seu pai. O perfil que Paulo faz de Timóteo me fascina. Acho muito significativo. Minha esposa e eu temos 2 filhos e o mais velho está no ministério. Para nós poderia ser um novo Elias, que profetizou a vinda do Messias. Ele se parece com Billy Graham. Aliás, como nosso filho sai por aí, achamos que já é hora de Billy Graham se aposentar, não é? Quando tinha só 3 anos, mesmo antes de ir para a escola, ele já fazia marcações na Bíblia. Ele fez várias marcações na minha Bíblia. Não dá para dizer exatamente qual versículo ele quis destacar no Sermão da Montanha, porque os rabiscos foram verticais, mas sempre que abro a minha Bíblia no Sermão da Montanha e me deparo com aqueles riscos que meu filho fez, eu me emociono, porque aquelas são as marcações do meu filho. E acho que ele é fantástico. E não consigo pensar em nada tão maravilhoso como um pai trabalhando com o filho no ministério. Esse era o tipo de relacionamento que Paulo tinha com Timóteo. Para Paulo, trabalhar com Timóteo era como se fosse o pai trabalhando com o filho na pregação do Evangelho. Agora, antes de encerrar o programa, quero fazer 2 perguntas. A primeira para você que é um convertido novo na fé. Você tem um Paulo, alguém que já seja crente há mais tempo, com quem você possa se relacionar, como se fosse o seu pai na fé? Segunda pergunta para você que já conhece Jesus há mais tempo. Você tem um Timóteo com quem possa se relacionar, como se fosse o seu filho ou filha espiritual? Pense nisso, hein? Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.